No Diálogos de hoje vamos falar sobre o feminismo, a história, a luta das mulheres, as conquistas e como a internet ajuda na divulgação dos movimentos. Para falar sobre isso comigo, eu recebo aqui a doutoranda em Ciência Política e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marina Brito. Obrigada pela sua presença, Marina. E quem está apresentando o programa comigo hoje é a Mayara Hauen. Olá, Mayara. Oi, Suzane. Oi, Marina. E para começar, a gente vai acompanhar a trajetória do feminismo desde o início até as lutas nos dias atuais. O movimento feminista começou entre meados do século XIX e início do século XX no Reino Unido e nos Estados Unidos, durante o desenvolvimento das indústrias, com manifestações de mulheres que pediam igualdade e liberdade perante os homens. As reivindicações das mulheres começaram no período da Revolução Industrial, quando eram obrigadas a fazer grandes jornadas de trabalho, trabalhar grávidas e em situações precárias. Todas essas manifestações resultaram na garantia dos mesmos direitos que os homens e no movimento sufragista, que deu o direito da mulher ao voto em 1918 no Reino Unido e depois nos Estados Unidos em 1919. Mais tarde, este movimento inicial foi chamado de a primeira onda do feminismo, que garantiu muitos avanços na busca da mulher pela liberdade e igualdade, fazendo com que elas fossem reconhecidas na sociedade da época. Marina, o Brasil teve várias feministas importantes, como a jornalista Pagu, que em plena década de 20 defendia a liberdade sexual, e a atriz Leila Diniz, que foi fotografada grávida na praia e isso foi um escândalo na época. Como essas personalidades influenciaram o movimento feminista? Essas personalidades elas foram importantes no sentido em que elas trouxeram para o espaço público, para a mídia, para a discussão no nível nacional de temas que na época não eram muito divulgados. Existia o feminismo, existiam os ideais feministas, mas eles ficavam muito restritos a determinados grupos na sociedade. Essas mulheres públicas elas eram importantes nesse sentido, de trazer para o espaço público, para a mídia, para a discussão em todo o país desses temas importantes sobre liberação da mulher, liberação sexual da mulher, a opressão que as mulheres sentiam dentro de casa, esse tipo de tema. Então elas eram importantes nesse sentido, de trazer para o espaço público essa discussão. O primórdio do feminismo no Brasil se deu durante a ditadura, onde as mulheres se posicionaram contra o regime autoritário do governo. Você acredita que foi nesse momento que o feminismo se estabeleceu no Brasil? O feminismo, as ideias feministas, elas existem desde antes do período militar. A gente tem, falando de ondas do feminismo, existe a primeira onda, que foi a onda que lutava pelo sufragismo, pelo direito ao voto, direitos políticos das mulheres, além de outros direitos, durante a década de 20 e 30, mas o movimento feminista, enquanto movimento organizado da sociedade civil, nos moldes de um movimento social da forma como a gente conhece hoje, ele se organiza mais durante a década de 60 e 70, principalmente dentro de um contexto da luta contra a ditadura. E nós sabemos que várias mulheres lutaram e foram revolucionárias, como Dandara de Palmares, que foi mulher do Zumbi de Palmares, e a Célia Sanches, que participou da Revolução Cubana ao lado do Che Guevara. Porque mesmo sendo revolucionárias, essas mulheres ficaram na sombra dos homens. Tudo isso faz parte de uma cultura que existe na sociedade, de que acredita que as mulheres elas não têm o mesmo valor que os homens na sua atuação no espaço público. Isso tudo faz parte justamente dessa falta de valorização que as mulheres sempre tiveram. Ou elas não estavam no espaço público lutando com os homens porque elas eram colocadas no espaço da família, ou o trabalho delas era invisibilizado porque elas não existia o mesmo valor às ações que as mulheres tinham das ações dos homens. Então, elas essa é uma história que nunca é contada, a história das mulheres que fizeram a história. E as mulheres vêm lutando há muito tempo pelos seus direitos e passaram por diversas fases, não é mesmo, Mayara? É isso mesmo, Suzane. E a gente vai ver agora uma reportagem que mostra pra gente as diferentes ondas do feminismo com o passar dos anos. A primeira onda do feminismo teve início no fim do século XIX nos Estados Unidos e no Reino Unido e se prolongou até meados do século XX. O foco principal dessa fase era a busca pelo direito ao voto e a regulamentação do trabalho feminino.
Esta advogada, que é membro do Conselho Estadual da Condição Feminina, cita o movimento das sufragistas como um exemplo da primeira onda. Pelo que elas lutavam? Elas lutavam pelo direito a voto, pelo direito de escolha e pela efetiva participação na sociedade. Além disso, a primeira onda também defendia a educação para as mulheres e queria pôr fim aos casamentos arranjados. Já na chamada segunda onda, as mulheres buscavam a criação de leis que garantissem os direitos. Esta fase teve início no período pós-Segunda Guerra Mundial, mas ganhou força principalmente na década de 60. No Brasil, o movimento reivindicava também pelo fim da discriminação da mulher e alguns outros tópicos. A licença maternidade, o 13º salário, lutaram por creches e até para que houvesse um sistema de saúde de atenção diretamente dada à mulher. Embora o feminismo possua 3 principais ondas, isso não quer dizer que sejam 3 movimentos separados. Na verdade, o feminismo trata-se de uma evolução histórica que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Muitas vezes as mulheres encontravam lacunas que foram deixadas de lado e então aperfeiçoavam essa nova onda. Assim, chegam os anos 90 e a terceira onda que dura até hoje, onde as mulheres querem a liberdade do direito ao corpo. A participante do grupo Feminismo e Veganismo, Mariana Caldeira, explica as pautas do feminismo atual. Traz pautas tipo do aborto, dos gêneros, né? Existem tantos gêneros como lésbica, bi, trans, assexual, pansexual. E tem essa liberdade de você quer se identificar com aquilo e você não quer se sentir bajulada por aquilo, porque aquilo é sua identidade, né? Bom, como a gente estava vendo, a segunda onda do feminismo lutou pelos direitos trabalhistas das mulheres. E embora hoje tenha uma melhora visível, ainda existe um preconceito em relação à mulher no mercado de trabalho. Por que isso ainda existe, Marina? Essa cultura que define que as mulheres devem estar no espaço privado, ela desvaloriza o trabalho da mulher, de uma certa forma. Você tem, no momento que ela chega no espaço público, chega no mercado de trabalho, o trabalho que ela faz, da mesma forma como eu estava falando da questão da história, das mulheres na história, esse trabalho que as mulheres fazem no mundo do trabalho, ele é desvalorizado, ele é valorado de forma inferior ao do homem. Então, os homens ainda são reconhecidos como os funcionários, os trabalhadores, os mais qualificados. Por mais que hoje as mulheres são maioria nas universidades, sejam mais qualificadas em termos educacionais, como os números mostram, ainda assim, quando se chega no mercado de trabalho, existe uma subvaloração do trabalho dela, que tem a ver com essa cultura patriarcal. E para a gente entender melhor essa situação, a Mayara vai apresentar alguns dados para a gente. Suzane, de acordo com pesquisas, a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Na década de 70, apenas 18% das mulheres trabalhava. E como elas tinham filho, a partir dos 25 anos, elas paravam de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, a gente tem um índice de 19% das mulheres com uma faixa etária de 40 a 49 anos, economicamente ativa. Em 2007, esse índice passou de 19% para 70% e mais de 50% das mulheres já trabalhavam. Marina, como esses números refletem a realidade da mulher brasileira hoje? Olha, hoje ainda existe muita dificuldade para a mulher se inserir no mercado de trabalho, não só pela questão da valorização do trabalho dela, que é inferior ao do homem, mas também porque ainda existe a cultura de que é a mulher que cuida dos filhos. Então, esse dado de que as mulheres chegavam aos 25 anos, saíam do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, isso ainda persiste, mas de uma forma mais perversa, que eu posso dizer. Porque as mulheres hoje, elas trabalham, elas não saem do mercado de trabalho, mas elas acumulam cargas de trabalho muito superiores, no sentido de que elas trabalham no mercado de trabalho, depois chegam em casa, têm que cuidar dos filhos, ou elas têm que levar filho na escola, buscar toda essa carga. A mulher, se for ver a mulher hoje em dia, ela não para, ela trabalha, vai, busca o filho, leva o filho na escola, prepara a alimentação para a criança. Então, isso ainda persiste no sentido que a mulher está no mercado de trabalho, mas ela ainda cuida dos filhos, ela ainda cuida da casa. E isso é um fardo muito grande para a mulher hoje. E Marina, você acha que de alguma forma falta uma orientação tanto na escola quanto em casa
para que as mulheres conheçam seus direitos e possam exercê-los? Ainda é uma dificuldade que não só as mulheres sejam formadas, mas os homens também sejam formados, para que esses homens possam serem criados numa cultura em que não defenda de que eles sejam, que eles têm papéis específicos e que eles não têm necessidade de ajudar ou de colaborar, ou dividir o trabalho com a mulher. Isso é uma coisa muito importante, a formação dos homens para que eles compreendam como essa cultura ela é perversa, ela faz mal em termos com as suas companheiras, suas amigas. Isso é importante que que aconteça, de que exista essa formação. E já que a gente está falando sobre a formação de homens e mulheres na atualidade, vamos saber um pouquinho como está o feminismo na atualidade, Mayara? A internet surgiu para facilitar a vida de muita gente. Como os grupos feministas usam isso a seu favor para se organizar? A gente vai ver isso na reportagem da Manuela Cury. A internet abriu muitas portas para diversos grupos compartilharem seus pensamentos e ideais. E com os grupos feministas não foi diferente. De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, o uso de tecnologias da informação e comunicação permite um alcance maior dos conteúdos de conscientização sobre os temas tratados pelos movimentos feministas. Além disso, as tecnologias digitais estreitam os laços entre os diferentes grupos feministas no mundo inteiro, ampliando assim as lutas e os debates. Ingrid tem 20 anos e desde os 15 se interessa pelas ideias feministas. Hoje, ela faz parte da Frente de Mulheres da PUC Campinas e é militante do Coletivo das Vadias de Campinas. Ela conta que é através da internet que as manifestações e protestos são organizados. Às vezes em grupos de Facebook ou em e-mail, a gente organiza tudo pela internet. Pelo fato de a gente ter esse recurso, a gente atrai muitas pessoas. Ingrid compartilha muitas de suas ideias nas redes sociais, e isso desperta o interesse de outras meninas em conhecerem e participarem do movimento. Aí vem amigas de fora e perguntam, o que é isso que vocês estavam falando? E isso foi interessante, eu achei muito interessante, porque isso começou a aproximar as mulheres ao feminismo. E elas vêm e me perguntam para pesquisar e saber mais e procuram algum meio delas serem militantes. Mas não é só nas redes sociais que o feminismo é discutido. Janaína mora em São Paulo e é uma das blogueiras do Imprensa Feminista, uma mídia alternativa formada por 7 meninas que lutam pela liberdade de produção intelectual da mulher e protestam contra a mídia misógina, preconceituosa e segmentada. Então a proposta do blog, né, e também que nós temos a página no Facebook da Imprensa Feminista é que as mulheres, em primeiro lugar, elas escrevam sobre a opressão delas e não os outros, né? Outra pessoa que não sofre a opressão dela. E também a gente tem o propósito de mostrar as produções das mulheres. Mas mesmo ganhando cada vez mais força entre os meios tecnológicos, as manifestantes do movimento feminista continuam indo às ruas e protestando contra as desigualdades entre os gêneros. E se você não vai às ruas, você não ajuda a mudar efetivamente a sociedade, você não ajuda as mulheres de verdade, sabe? Em 2010, uma pesquisa mostrou que 49% das mulheres não se considera feminista e que 18% delas não sabe se são ou não. Marina, você acredita que o acesso às informações sobre o movimento feminista agora pelas redes sociais pode ajudar a mudar essa estatística e tirar a visão negativa que algumas pessoas têm sobre o feminismo? Com certeza. Hoje em dia, a disseminação de informação através da internet tem tido um papel fundamental para a disseminação da discussão, para trazer as ideias feministas para o cotidiano das pessoas, para que elas vejam que, principalmente as mulheres, muitas das demandas que elas têm, muitos dos conflitos que elas passam no cotidiano e os desejos que elas têm muita relação com o movimento feminista e com as demandas que elas têm. Elas só muitas vezes não sabiam nomear esse tema, dizer isso é um tema feminista, esse incômodo que eu tenho, essa luta que eu tenho que travar todos os dias, isso tem tudo a ver com o feminismo. Isso hoje com a internet, isso colabora profundamente. E não só para o feminismo, mas por todas as outras essas temáticas que, em geral, fica um pouco invisibilizado no debate. E Marina, agora falando dos movimentos, como eles sempre acontecem, eles estão na internet, eles estão sempre em pauta.
mas na maioria das vezes são discutidos nas mídias sociais pelos homens. Você acha que isso, depois de tanta luta das mulheres, é um retrocesso ou os homens estão se interessando pelo feminismo? Acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que ainda é muito difícil para as mulheres elas terem voz, e isso nisso a internet também foi muito fundamental, porque existe a internet democratiza um pouco a voz, então o acesso a determinados meios de comunicação. Então essa democratização ajudou com que as mulheres tivessem mais espaço para falar, mas ainda assim os homens têm mais voz, têm mais proeminência quando falam. Marina, depois de tudo que a gente viu aqui hoje e na sociedade atual, qual é o papel do feminismo no Brasil hoje? Há uma variação dos movimentos ou são todos fragmentos por um mesmo ideal, que lutam por um mesmo ideal, que é a igualdade de gêneros? O papel do feminismo hoje ainda é o papel de lutar por muitos direitos que ainda não foram conquistados. Você tem os direitos trabalhistas são alguns deles. Ainda existe a necessidade de se discutir uma lei que promova a igualdade de gênero no mercado de trabalho, para que garanta que as mulheres não vão receber salários menores que os homens, mesmo tendo o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de experiência. E elas é necessário porque existem, principalmente por causa dos direitos sexuais e reprodutivos e pela violência doméstica, que ainda são ainda espaços que o feminismo não conseguiu conquistar. E com relação à fragmentação do feminismo, para finalizar, eu não diria fragmentação nesse sentido. Realmente, existem várias vieses do movimento feminista hoje. Seria o mesmo feminismo, mas focado em temas específicos da agenda do feminismo. Então, você tem o feminismo, uma agenda do feminismo, mas que alguns movimentos acabam se focando em determinados temas. Alguns movimentos vão trabalhar direitos sexuais e reprodutivos, outros vão trabalhar a questão do racismo, mulheres negras, as mulheres LGBT, violência contra a mulher, todos esses temas. São vários temas da agenda do feminismo e cada movimento tenta trabalhar dentro desses escopos. Obrigada, Marina. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha ajudado a esclarecer as muitas dúvidas que todos temos a respeito do feminismo. Marina, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui. Muito obrigada, até a próxima. Até o próximo programa.